A paz, irmãos. Boa noite, amém? Nesse momento, continue com a sua Bíblia aberta em Lucas 15. Amém? Por isso que eu vim, né? Já manteu. Amém? Nós vamos ler ali. Mas feche seus olhos, curva sua cabeça onde você está mesmo. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós te damos graças, ó Pai, por mais essa noite, Senhor, pela vida de cada irmão. Pai, que eu quero te pedir que o Teu Espírito, Senhor, Ele venha me conduzir. E, Pai querido, me dá, Senhor Jesus, a sabedoria para passar aos meus irmãos aquilo que o Senhor revelou ao meu coração. Deus, que nós venhamos, ó Pai querido, ser um canal, Senhor Jesus, e, Pai querido, entender a Sua palavra, Senhor, e que ela venha, Senhor Jesus, tocar nossa alma, nosso sentimento para uma transformação, Senhor. Que ela não venha parar em nós, mas que ela venha continuar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Lucas 15, 11, diz assim: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles. Vamos pular para o versículo 29, amém? Lá no final, diz assim: Mas respondendo ele ao pai: Eis que te sirvo há anos, sem nunca transgredir teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Essa é a fala do filho mais velho, tá? Só para contextualizar. Essa parábola, claramente, é 2 filhos, um pai. E como nós aprendemos com o pastor César esses dias atrás, tem o Espírito Santo ali. Amém? Isso ficou muito gravado na minha mente. E, para mim, claramente, 2 filhos que ainda não têm uma identidade formada. Eles ainda vivem na sombra do pai. Mas não é esse o contexto que eu queria realmente abordar. O que me chama a atenção é que o pai repartiu entre os 2 filhos a fazenda. E nessa época não era normal, porque o filho mais velho, o primogênito, teria mais direitos, quanto mais responsabilidades. E aí eu entro com o filho mais velho primeiro. Porque o filho mais velho, ele fala que ele guardou os mandamentos do pai, ele obedeceu, e por isso, né, ele merecia mais. E ele estava acostumado a ser filho. E eu vejo claramente que, de tanto costume que ele tinha de ser o filho, ele entendia que ele era bom o suficiente para receber tudo que o pai tinha para dar. E aí eu faço uma comparação com você hoje na velha aliança. Os filhos de Deus, eles começaram com uma linda amizade com Deus, e Abraão, Isaac, Jacó, mas eles foram se perdendo a linhagem, porque eles acostumaram que eles tinham o direito de ser filho. Eles tinham o direito, sabe? E o que nós vemos na nova aliança, né? O filho mais novo, aí eu quero comparar com você na nova aliança. O filho mais novo, ele não se achava com o direito de ser filho, depois do arrependimento. Porque na nova aliança, quando o filho mais novo, no versículo 17, fala que ele caiu em si. Esse caiu em si, o Espírito Santo tocou ele. Ninguém acorda de manhã, vou aceitar Jesus hoje, me arrepender dos meus pecados, não vou mais pecar, né? Não tem como. Não sei se você já tentou, mas não é assim que funciona. Então, é o Espírito Santo. Que lá em João 14 fala, Jesus falou, né? Eis que vou para o Pai, mas vos mandarei um Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Então, quando Jesus falou isso, ele deixou o Espírito Santo conosco. Então, tudo muda, porque nós temos o Espírito Santo. E ele traz... Em João 16 fala que ele traz o homem ao arrependimento do pecado. Porque nós não podemos nos acostumar a ser filhos. Porque não cabe a nós ser filhos, sabe? É um favor imerecido, foi pela graça. E foi isso que aquele filho entendeu, que ele podia voltar para a casa do pai e que o pai ia receber ele. Ele preparou um discurso muito bonito, né? Ele falou, eu vou voltar lá e vou falar para ele que me arrependi. Aí quando ele viu o pai, a parábola fala, a minha imaginação é muito fértil, irmãos, eu já imagino o filho entrando, o pai lá, e ele viu o pai, ele falou assim, ele se moveu de íntima compaixão. Essa íntima compaixão me pegou, sabe, porque ele encontrou o amor. E, cara, quando a gente encontra Jesus, quando a gente encontra o amor, não é porque nós merecemos, é porque nós não merecemos, sabe? E as palavras dele se perderam, ele só disse, eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Eu não tenho dignidade nenhuma de ser seu filho. Eu não sei você, mas eu acho que eu não sou digna de ser chamada filho.
E foi um favor imerecido que ele deu a nós, sabe? E quando ele encontrou o Pai, ele se moveu de íntima compaixão, ele encontrou o amor. Quando Jesus morreu na cruz, ele se deu por nós. Deus, ele disse assim, cara, eu estou te dando o meu melhor. O meu amor demonstrado em forma de homem, sabe? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, era tudo o que ele tinha, sabe? E vamos dizer, quem tem coragem de dar o filho por alguma coisa, sabe? Você não dá seu filho por nada. Eu não dou meus sobrinhos, que dirá meu filho. Nem meus irmãos. Não temos essa coragem. Ela só cabe a Deus. E como que nós poderemos nos sentir no direito de ser filho? Nos acostumar a ser filho. Sabe? Entrar numa religiosidade, porque Deus me deu. Não, sabe? Eu não tenho esse direito. Ele não cabe a mim. Eu sou filho porque Ele me adotou por um amor, sabe? Lá em Efésios fala que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, sabe? O Senhor nos gerou lá porque Ele sabia a que nós serviríamos. E hoje nós temos o livre-arbítrio, o que cabe ao filho mais novo. Ele pode escolher voltar para a casa do pai. E o que na velha aliança eles não entendiam é que Deus, ele não queria que ele obedecesse os mandamentos e que eles fossem servos bons e fiéis sem errar nunca. Mas Deus, ele queria o coração deles de verdade. Sem precisar ficar mandando. Eu não sei vocês, mas vocês tinham que obedecer seus pais, né? Eu tinha medo, meu pai era meio louco. Ele ungia uma vara e deixava em cima da geladeira, gente. Tinha que obedecer ele. Aquele versículo, corrigir o filho com vara, era lei, né? Então, né, não queria apanhar com aquela vara. E eu tinha que obedecer, mas eu cresci. Você obedece seu pai? Por mais que eu não more com ele, eu ainda obedeço meu pai. Eu tenho uma dificuldade, eu obedeço tanto que eu tive que sair da casa dele para não obedecer tanto. Se eu moro com ele, eu tenho que obedecer tudo. Então, eu obedeço meu pai. Mas ele vai me bater? Não. Ele não vai fazer mais nada comigo. Né? Eu estou bem grande. Passou, mas eu amo ele. Nada que eu possa fazer pelo meu pai. Eu não vou deixar de fazer nada por ele. Eu não vou deixar de obedecer. Sabe? E é esse o papel do filho mais novo. Sabe? Ele entendeu que ele precisava do pai. Sabe? Nós precisamos entender que nós não podemos nos acostumar a ser filhos. Nós não podemos nos acostumar com o amor de Deus. Nós não podemos nos acostumar com o Espírito Santo, com a gente, sabe? Nós não podemos nos acostumar que Deus transformou a nossa vida. Ah, que bom, que legal. Nós não podemos nos acostumar com o fato de que nós servimos a Deus e que Deus nos dá o melhor dessa terra. Poxa, cara, você é privilegiado, sabe? Eu amo estudar missões e, cara, a gente está num país livre, sabe? A gente pode fazer o que a gente quiser. Você pode ser quem você quiser. Não é proibido você ser crente, sabe? Você tem noção do privilégio que você tem, sabe? A gente é tão privilegiado. E nós precisamos entender isso, sabe? Que o amor de Deus na nossa vida, ele é tão grande, que nós não podemos resumir ele. E eu te convido a analisar isso, sabe? Hoje, nessa noite. Que você consiga analisar quem você tem sido, sabe? Que filho você tem sido, sabe? Se você tem honrado realmente aquilo que Deus tem te dado, sabe? Feito o teu melhor, sabe? Amado a Deus do mesmo modo que Ele te amou. Algo impossível, mas tente. Dê o seu melhor, sabe? Dê o seu melhor. Tente amar a Deus com tudo aquilo que você tem. O filho mais novo, quando ele retornou à casa do pai, o pai, ele lhe deu novas vestes. Ele lhe deu um anel, que significa poder e autoridade. Nós vemos na Bíblia que José recebeu um anel de Faraó, em Gênesis 41, se eu não me engano, e para poder reinar e governar sobre todos. E ele colocou novas sandálias no filho. Os fundamentos precisam estar guardados. Então, nós temos diretrizes, nós sabemos de onde nós viemos e sabemos para onde nós estamos indo. Mas nós precisamos entender que nós não temos a dignidade de sermos nada. Nós não somos dignos. E eu te convido nessa noite a fazer uma reflexão na sua vida.
Se você tem honrado isso que Deus tem te dado, sabe? Essa oportunidade de ser um filho. Porque nós temos a oportunidade de ser filho de Deus. E nós precisamos honrar isso. Nós precisamos honrar isso. Feche seus olhos, curva sua cabeça onde você está. Coloque a mão no seu coração. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor falou no nosso coração. Espírito Santo, que o Senhor Deus venha nos fazer entender, Senhor, quão precioso, Senhor Jesus, é teu amor, o teu carinho, o teu toque. Quão precioso, Senhor, é te ter dentro de nós, Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por sermos escolhidos, chamados e escolhidos por Ti, porque o Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo e nós estamos aqui hoje por um livre-arbítrio de querer Te amar, querer Te servir, querer Te honrar, Jesus. Nós estamos aqui hoje, Senhor, de coração aberto, Jesus, porque nós te amamos, Senhor, nós queremos te amar mais, nos faz te amar mais. Senhor, nos faz entender, Jesus, que o Senhor é o nosso único alvo, aquilo que nós precisamos para viver. Nós não queremos nos acostumar a ser filho, nós queremos, Senhor Jesus, ser um filho, Senhor Jesus, que te ama intensamente, cada dia mais e mais. Espírito Santo, eu te peço, Pai, que os nossos corações venham entender isso, Senhor, que nós venhamos, ó Pai querido, praticar isso nas nossas vidas todos os dias, em nome de Jesus. Amém.